Seção 10. De Vida Vertiginosa, de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Jogatina. De repente, sem que ninguém soubesse porquê, todos nós, com afinco, conhecimentos práticos e mesmo erudição, tornamos a descobrir que a cidade continua a ser não a terra dos cinematógrafos, não o país dos melômanos, não o paraíso das cocotes, mas apenas o reino da batota. Sim, cá estamos, numa desenfreada e arruinadora jogatina. Não é Monte Carlo, é pior. É incomparavelmente pior. Não é Cascais, não se assemelha a nenhuma cidade de cura e de passeio do mundo, porque reúne todas as cidades de cura e as que adoecem a gente nesse apetite desenfreado do jogo. Joga-se nos cavalos, nos galos, na loteria, no bicho, na renda da alfândega, no final da loteria, nas somas de diversas produções comerciais, nas flores, na eletricidade, na hipótese de ganhar. Joga-se em todas as ruas, em cada canto. Aposta-se no dado, no baque, no pôquer, na roleta, no vermelhinha, no cometa de Halley, nas candidaturas, no reconhecimento, nos atos do governo, na possibilidade da morte de pessoas notáveis, na flutuação do câmbio, na honra alheia, no que fará o sentimental chefe de polícia. A mulher do Praxedes tem um amante, o Antunes. Lá amante tem, agora o Antunes é que não. Afirmo-te, vi-a entrar. Aposto. Caso como não é. O chefe de polícia vai proibir o jogo. Aposto como não. 1 contra 10 como vai. 20 contra 1 como não vai. É inteiramente o delírio. Vê-se um ajuntamento na rua. É talvez um conflito? Não. É apenas um grupo de jogadores que espera o resultado, pelo telefone, de uma das muitíssimas loterias que se extraem durante a noite. Vê-se uma casa iluminada. É uma festa? Não. É um clube de jogo. Tudo é jogo, só jogo. E agora é que se compreende na sua extensão a influência dos costumes nas frases de calão. Bem conheço o teu jogo. Já se pode dizer que é do Rio. Ele vê jogo em tudo. Quando uma senhora exclama: cartas na mesa. Senhor meu marido, ninguém duvida que ele venha de um clube de jogo e que ela saiba jogar o solo, ou pelo menos o 7,5. Quem estuda um pouco o movimento do jogo público fica principalmente admirado como há tempo e gente para tantos jogos. É quase inacreditável. Outrora nós jogávamos, e bastante. Hoje é uma fúria. E uma fúria em que a inteligência para ganhar dinheiro toma proporções esplêndidas. Passei 2 dias a saber de jogos, começando pela loteria, a grande inicial. Era um dia de semana, a rua Visconde de Itaboraí. Havia uma densa aglomeração à espera do resultado. Empregados de bookmakers equilibrados à beira da calçada, garotos encarregados de comunicar o número da sorte grande aos pequenos baqueiros, trepados nos portais, mulheres cobertas de trapos sórdidos, empregados da alfândega, homens de mãos calejadas, marinheiros e soldados de polícia. Não era possível a entrada do público para a sala das extrações devido a essa impenetrável muralha humana que se estendia pela calçada. Os garotos aproveitavam os volumes retirados dos armazéns aduaneiros que atravancavam a rua para ficar em ponto mais alto. Os ruídos secos das máquinas fichet, ouvidos no recinto, eram, de vez em quando, perturbados pela passagem estrepitosa de pesados caminhões e pelos fortes gritos dos cocheiros indignados. Olha à frente, diabo! Todos esperavam ansiosamente o número da sorte grande que decidia o resultado do bicho. Lá dentro, compassadamente, continuava a ser feita a extração da loteria. 50 contos de réis! 50 contos de réis! Houve um prolongado silêncio. Os que formavam a impenetrável muralha humana ficaram atentos, pareciam suspensos. Os ruídos ríspidos das máquinas fichet morriam aos poucos. A penúltima roda, tocada com mais força, ainda girava. Faziam-se cálculos. Lentamente o número da sorte grande apareceu. 32.290.
A turba espalhou-se, deixando a calçada livre, e os garotos reuniram-se nas primeiras esquinas. Nas sacadas dos velhos prédios da rua Visconde de Itaboraí apareceram pessoas a interrogar: que bicho deu? Urso. Qual foi o final? 290. Ficaram somente na sala das extrações os interessados pela loteria. A galeria destinada às famílias também esvaziara integralmente, porque só interessa o jogo do bicho. O jogo do bicho! Pouco tempo depois da revolta da Armada, em 1893, o barão de Drummond começou a explorar no Jardim Zoológico o famoso jogo do bicho, que se alastrou rapidamente pelo Brasil inteiro, como os tentáculos de um polvo colossal. Por essa ocasião, o número de visitantes do jardim da rua do Visconde de Santa Isabel era diminuto. Mas, passados alguns meses, aumentou extraordinariamente. Os bondes da extinta companhia que serviam o bairro partiam, desde o meio-dia até às 5 horas da tarde, da rua da Uruguaiana, estreita e cheia de curvas, repletos de passageiros. Os meses passavam e as autoridades não impediam a jogatina, que cada vez tomava maiores proporções. Um dia, mais de um ano após o aparecimento do famoso jogo, que já havia atingido ao delírio, o chefe de polícia lembrou-se de impedir a venda de pules. O jardim fechou. Os inúmeros bookmakers que já haviam surgido em todos os pontos da cidade suspenderam por alguns dias as operações. Depois, cada banqueiro tomou a resolução de aceitar apostas para o bicho, antecipadamente colocado dentro de uma caixinha que ficava pendurada no teto da sala em que eram vendidas as pules. Os apostadores que aceitaram o novo sistema não foram muitos. Poucos depositavam confiança nos proprietários de bookmakers. Estavam no princípio. Havia hesitação. Foi então que apareceu o jogo do bicho pelos finais da sorte grande. Mais tarde, a casa bancária, pertencente a M. Ribeiro, instalada na Rua do Ouvidor, próxima ao Largo de São Francisco, começou a vender pules por um novo sistema, denominado o moderno, que ainda hoje existe. Para verificar se o resultado desse sistema, é preciso somar todos os números dos bilhetes premiados até R$200, inclusive. Depois veio o Rio, que consta da multiplicação do segundo prêmio pelo primeiro, desprezados os 3 últimos algarismos. Veio o salteado. Veio tudo quanto a matemática podia facilitar, passando o primitivo sistema a ser distinguido pelo nome de antigo. De vez em quando, uma autoridade policial, como que desperta de um profundo sono, lembra-se que o jogo é uma contravenção prevista pela lei, faz tentativas para reprimi-lo. Mas, diante da falta de provas para caracterizar o flagrante delito, as providências são integralmente inúteis. Antigamente, os grandes bookmakers eram instalados nas agências de bilhetes de loterias, e os pequenos nos botequins ordinários dos arrabaldes, nas casas de quintada, e a venda do famoso jogo, em qualquer dos bookmakers, era feita reservadamente. Hoje é exatamente ao contrário. Nas ruas de maior trânsito da cidade há grandes casas de bicho, todas apresentando o aspecto característico das casas bancárias das cidades florescentes. Outras estão estabelecidas em estreitos corredores, tendo apenas uma vitrine na porta, onde se vêem espalhados ao acaso alguns cartões, postais enroscados e esmaecidos pelos raios do sol, e vários cartazes, reclamos de loterias extraídas. Um pouco afastados do centro, bicheiros têm somente pequenos balcões de pinho, sob a guarda de um empregado, quase sempre criança. Os proprietários desses bookmakers são, em sua maioria, vendedores ambulantes, que percorrem, de meio-dia às 2 horas da tarde, as estalagens, casas de cômodos e as oficinas que ficam nas proximidades. Os bookmakers começam as suas operações às 11 horas da manhã. O movimento, à proporção que se vai aproximando a hora de fechar o jogo, vai aumentando. Os empregados não descansam um minuto. É um sair e entrar de gente numa verdadeira agitação de colmeia. Muitas vezes, as próprias autoridades policiais, que também vão atrás de ganhar no bicho, cruzam-se à porta com indivíduos bastante perigosos. Às 2h30 é fechado o jogo
e conferida a féria. Depois, ao intervalo de 3 horas, começa o jogo da noite. Os bookmakers vendem, além dos 4 sistemas do jogo do bicho ou dos 4 prêmios, loterias clandestinas e impagáveis. Basta percorrer os olhos pelos anúncios dos jornais para ver a fabulosa quantidade de loterias da última hora, conforme dizem os apostadores, que são extraídas nos fundos dos bookmakers depois do anoitecer. Outras há que não são extraídas em lugar algum, como o Jardim da Floresta, o globo terrestre. O resultado é feito a lápis, à vontade do banqueiro. Quem não conhece as loterias da noite? Popular, Caridade, Companhia Industrial Americana, Moderno Loto, Companhia Elegante, Garantia, Buraca, Nascente, Ocidente, Prosperidade, Quadra, Nascente da Sorte, Estrela do Destino, Museu das Flores, Segurança, Grêmio Fluminense, Industrial Mineira, Industrial Brasileira e outras. A verificação de cada uma das referidas loterias clandestinas, loterias que o freguês não recebe nenhum bilhete contendo o número jogado, é feita de modo diverso. Basta ler os prospectos para edificação própria. A Caridade, por exemplo, é assim. Caridade, Sociedade Beneficente. De acordo com o artigo 31 dos Estatutos, ficou remido o sócio 777. Aceitam-se encomendas. As encomendas são feitas nas agências onde se exibem os referidos prospectos, e a verificação do número sorteado é feita, todos os dias, numa casa de bilhetes de loterias da Rua Gonçalves Dias, próximo ao Largo da Carioca. Companhia Industrial Mineira. Foi apresentado hoje um memorândum que se acha registrado sob o número 567, única que se verifica sob a fiscalização dos senhores agentes e sócios. Dizem pertencer ao proprietário de uma agência de bilhetes de loterias, estabelecida no Largo de São Francisco. Esta é mais simples. Brinde aos fregueses de Casa Talismã da Sorte. O número é verificado pelos finais do Grande Prêmio da Loteria da Capital Federal. Pertence a uma casa da Rua da Assembleia, próxima à Rua Gonçalves Dias. Numa casa do Cais dos Mineiros, também se vende jogo do bicho em semelhantes condições. Quadra, Sociedade Anônima. Foi resgatado hoje o debênture número 807. Realmente, a sociedade é tão anônima que ninguém sabe onde ela está instalada. Outra, Companhia Elegante, Garantia Mútua. De acordo com a cláusula 5 de nosso regulamento, foi bonificado o sócio inscrito sob o número 19. Ainda outra, Companhia Industrial Americana. De acordo com os nossos estatutos e nos termos do artigo 6º do Decreto número 177-A, de 15 de setembro de 1893, e o que preceituam as letras A e C das condições do empréstimo, publicado no Jornal do Comércio, de 30 de maio e 9 de agosto de 1906, esta companhia resgatou os debêntures 1167. O suposto empréstimo pedido por esta companhia, que funciona na Rua 7 de Setembro, próxima do Carmo, é da insignificante quantia de R$1, recebendo o acionista a importância de R$20, quando for sorteado. Num bookmakers da Rua Visconde de Sapucaí, quase ao chegar à Rua do Frei Caneca, há a loteria da noite, de hora em hora. Às 7 horas, Nascente da Sorte. Às 8 horas, Ocidente da Sorte. Às 9 horas, última, o Oriente. Desde o anoitecer até às 9 horas, a rua fica cheia de viciosos que esperam o resultado das 3 loterias clandestinas. Ainda há outra loteria clandestina, cuja verificação do número premiado é feita de um modo bastante complicado. Moderno Loto. Número 397, R$600.000. Número 97, R$60.000. Número 79, R$30.000. Número 25, R$20.000. R$100.000. 397, 379, 793, 739, 973, 937. Verificação na banca às 7h30, no número 185. Somando a importância de todos os prêmios distribuídos, tem-se um resultado de R$1.310.000, enquanto que o freguês, jogando em todos os números, emprega a quantia de R$1.
Na mesma casa, que é na Rua do Ouvidor, cujo número está indicado na lista do sorteio, é verificada às 8h30 da noite, 1 hora depois do moderno loto, a loteria da Companhia Elegante. Esse jogo, de que apenas esboço alguns dos vagos planos, é o jogo da cidade inteira, o jogo global, o expoente zoológico e palpiteiro da vertigem urbana. Jogam todos como que forçados por um sentimento misterioso e indominável. Há nessa torrente de exploração casos bruscos de engraxates virados em milionários, de fortunas queimadas em um mês, de roubos de banqueiros pelos próprios sócios, de banqueiros que fazem 1000 contos e acabam sem vintém, de taberneiros analfabetos jogando com os maços de 100 contos, de sujeitos que têm 20 e 30 casas de bicho espalhadas pela cidade e, além de explorar o povo, exploram os próprios vendedores. Há, porém, os outros, os lugares onde se joga a roleta, o baque, o pôquer, a vermelhinha, o dado, desde os chamados clubes chiques, nevrálgicas salas de mistura social, até os outros, os dos malandros, com escalas pelas salas de casa de família, que tiram barato para ajudar o chefe. Quantas casas de jogo há na cidade? Seria impossível uma estatística, tantas há que os próprios jogadores profissionais não conhecem. Em nome da moral, dos princípios da moral, muita gente se revolta, ou finge revoltar-se, pedindo aos chefes da segurança a perseguição, que, extinguindo alguns focos, fatalmente valoriza outros. A moral é uma qualidade que se exige nos outros, e é cada vez mais a mais elástica qualidade social. A maioria dos que clamam jogam morbidamente, mas nem pode deixar de assim ser. O jogo é uma aventura. Num país novo, o espírito da aventura prolifera, e os aventureiros são em grande número. O ideal humano é o dinheiro. O principal é ter dinheiro, com pouco trabalho ou nenhum. Vem a negociata, vem a jogatina. São as irmãs naturais da ladroeira, aristocráticas de processo. E a situação é tal, no torvelinho vertiginoso da vida nova, que, única cidade do mundo, a cidade tem uma classe privilegiada e considerada pelos fornecedores, pelas cocotes, pelas classes que dão consideração. A classe dos jogadores de primeira, enquanto eles são de primeira. Quem é aquele cavalheiro bem posto? Muito distinto. Tem as melhores mulheres do Rio. Ah, veste pagando nos melhores alfaiates. Ah, paga generosamente a todos. Mas afinal, quem é? Ah, sim, ele joga. Apenas? Tem um clube e várias casas de bicho, mas é muito distinto. Jogo como profissão confessável? Aqui apenas. Distinto? É possível. As palavras têm a significação que lhes empresta a época. Distinto, agora, é o cidadão que se destaca pelo dinheiro, seu ou dos outros. E depois, o jogo é visceral aqui. Ainda agora abro um jornal e leio. Foram presos ontem, em plena rua, 2 garotos, um de 5, outro de 6 anos, que jogavam a roleta. O mais velho era o inventor do instrumento, uma espécie de jaburu, tendo nos raios, em vez de números, nomes de animais. As fichas eram de metal e valiam 1 vintém ou meio vintém. O inventor, depois de chorar, agrediu o furioso guarda, dizendo que aquilo era sua propriedade e estava no seu direito. Para ler esta crônica, acesse www.poeteiro.com